Por mais de 1500 anos, viveu um homem que carregou o destino espiritual de toda uma nação sobre seus ombros. Ele não era rei, não comandava exércitos, não usava armadura. Contudo, sua vida era mais regulamentada do que a de qualquer monarca. Um único erro de sua parte poderia lhe custar a vida e arrastar toda a nação consigo. No coração do antigo Israel, primeiro no deserto, de frente para o tabernáculo e mais tarde no majestoso templo de Jerusalém, existia uma figura singular, o sumo sacerdote, um mediador entre o humano e o divino. Um homem separado desde o nascimento, um descendente de Áron, marcada pela santidade, disciplina e pelo peso do sagrado. Mas como era realmente a vida dele? Ele vivia em meio a privilégios ou em constante tensão? Era ele o homem mais próximo de Deus, ou o mais solitário de Israel? Hoje, vamos adentrar o seu mundo. O sumo sacerdócio não surgiu de uma evolução cultural ou de uma necessidade política. Foi uma estrutura estabelecida no deserto, quando os povos recém-libertados ainda aprendiam a viver sem correntes. Nesse contexto, nasceu uma instituição que não só regulamentava os rituais, mas também definia a relação entre o céu e a terra. Quando ele se levantou, tabernáculo. Não se tratava simplesmente de uma tenda cerimonial. Era um centro operacional onde cada detalhe era regulamentado com absoluta precisão, medidas exatas, materiais específicos e cronogramas inalteráveis. Dentro desse sistema, o sumo sacerdote detinha o mais alto nível de responsabilidade. Ele não era apenas um oficiante, era o garante da ordem espiritual de toda a nação. Sua seleção não dependeu de carisma, inteligência ou liderança militar. A fila começou com Áron, irmão de Moisés, e a linhagem era estritamente restrita aos seus descendentes. Ao longo dos anos, essa designação tornou-se não apenas um privilégio hereditário, mas também um fardo irreversível. Aqueles que nasciam nessa linhagem não escolhiam seu destino, eram absorvidos por ele. Desde cedo, o futuro sumo sacerdote era treinado sob regras estritas. Ele aprendia todos os procedimentos, como examinar um animal para garantir que não tivesse defeitos, como lidar com o sangue sem se contaminar, como distinguir o puro do impuro de acordo com as leis registradas no Levítico. Sua educação não era acadêmica no sentido moderno. Era um treinamento contínuo em reverência e precisão. A pureza ritual governava todos os aspectos de sua existência. Ele não podia se aproximar de um cadáver, nem mesmo de um parente próximo. As regras do casamento eram mais rígidas do que para qualquer outro sacerdote. Sua dieta, seus contatos sociais, até mesmo suas emoções públicas precisavam ser controladas. O óleo da unção que marcava sua consagração simbolizava mais do que autoridade. Representava a separação permanente. Seu dia começava antes do amanhecer. Enquanto o acampamento ainda dormia, ele precisava ir ao pátio para supervisionar o sacrifício contínuo, conhecido como Tamid. A cada manhã, um cordeiro era oferecido, e a cada noite, outro. Esse ato diário sustentava simbolicamente a relação entre o povo e Deus. Não era opcional, não podia ser adiado. A queima contínua do fogo no altar era essencial. Se o fogo se apagasse, não era apenas uma falha logística, era um sinal alarmante de negligência espiritual. A manutenção do altar exigia constante coordenação com os sacerdotes de menor hierarquia. A madeira tinha que ser cuidadosamente selecionada. As cinzas tinham que ser removidas em uma ordem específica. O sangue tinha que ser aplicado exatamente onde a lei indicava. O sumo sacerdote não executava todas as tarefas manualmente todos os dias, mas era o responsável final por garantir que tudo fosse realizado de acordo com a lei. Após a cerimônia externa, o trabalho continuava no interior. Ali estava a menorá, cuja luz não deveria se apagar. O óleo tinha que ser puro, prensado sem impurezas. Existia também o altar do incenso, onde se queimava uma mistura aromática cuja fórmula era proibida para uso comum. A fumaça subia como símbolo de oração. Cada partícula de incenso era cuidadosamente medida. A improvisação não tinha lugar naquele ambiente. Além de suas funções litúrgicas, o sumo sacerdote administrava uma estrutura complexa. Com o tempo, especialmente à medida que o culto se deslocou para o Templo de Jerusalém durante o reinado de Salomão, a organização cresceu exponencialmente. Milhares de levitas trabalhavam em turnos, tesourarias armazenavam ofertas e tributos, calendários festivos eram estabelecidos com precisão anual. O sumo sacerdote tinha que supervisionar toda essa engrenagem. Em Jerusalém, o cenário mudou em escala, mas não em suas exigências.
O santuário deixou de ser portátil e tornou-se uma estrutura monumental revestida de ouro e cedro. No entanto, o protocolo de purificação permaneceu inalterado. Antes de ministrar, o sumo sacerdote tinha que se lavar no grande mar de bronze. Suas vestes, linho fino, pedras preciosas e fios azuis e púrpura, não eram meros ornamentos decorativos, mas símbolos carregados de significado nacional. De todas as cerimônias, nenhuma era tão solene quanto o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A preparação envolvia isolamento prévio, exames meticulosos e sacrifícios preliminares para expiar seus próprios pecados. Só então ele podia interceder pelo povo. Naquele momento, o peso da história e do presente convergiam em uma única figura. Durante séculos, essa instituição sobreviveu a mudanças políticas, invasões e reconstruções. Após a destruição babilônica em 586 a.C., a linhagem sacerdotal foi levada para o exílio. Sem altares ou sacrifícios, a liderança espiritual transformou-se em custódia textual. As genealogias foram preservadas com extremo cuidado. Quando o decreto persa permitiu seu retorno, o culto foi restaurado sob a liderança de descendentes legítimos. Contudo, o passar do tempo trouxe novas tensões. Sob domínio estrangeiro, o cargo tornou-se intrinsecamente ligado a interesses políticos. Durante o período helenístico, alguns aspirantes compraram o cargo por meio de suborno. O ideal de pureza cedeu lugar a negociações diplomáticas. O templo, que deveria ser um centro de reverência, tornou-se uma arena para lutas pelo poder. Na época romana, a situação piorou. Governantes como Herodes, o grande e os sumos sacerdotes eram nomeados e destituídos de acordo com a conveniência política. O cargo deixou de ser vitalício. As vestes sagradas eram mantidas sob a custódia das autoridades romanas e distribuídas apenas em festividades específicas. A autoridade espiritual foi subordinada ao império. Nesse contexto, surgem figuras como Anás e Caifás, cuja administração foi marcada por alianças estratégicas e controle econômico do templo. O sistema, que começou como uma vocação de serviço, acabou funcionando como uma estrutura burocrática sob supervisão estrangeira. Finalmente, em 70 d.C., as legiões romanas destruíram Jerusalém. Com a queda do templo, o altar, o Santo dos Santos e os registros genealógicos que validavam a linhagem sacerdotal desapareceram. Sem um edifício, sem sacrifícios e sem um arquivo familiar, o sumo sacerdócio deixou de existir em sua forma histórica. Assim, o que começou como um chamado no deserto acabou consumido pelas chamas da guerra. A figura que outrora representava a mais alta santidade nacional desapareceu junto com as pedras do santuário. E com isso, uma das instituições mais influentes e complexas da história antiga de Israel chegou ao fim. A destruição do templo em 70 d.C. não foi meramente a queda de um edifício monumental. Foi o colapso definitivo de um sistema que havia definido a identidade espiritual de Israel por mais de 15 séculos. Com as chamas consumindo as paredes e o ouro derretendo entre as pedras, não foi apenas uma estrutura física que ardeu, mas toda uma instituição. Sem um altar, o sacrifício diário foi suspenso para sempre. Sem um santo dos santos, o espaço reservado para a reunião mais temida e solene do calendário deixou de existir. Sem registros genealógicos confiáveis, era impossível determinar com certeza quem pertencia legitimamente à linhagem sacerdotal. O ofício de sumo sacerdote não foi abolido por decreto, simplesmente deixou de ter uma estrutura para ser exercido. Esse vazio exigiu uma transformação radical. A espiritualidade judaica, que durante séculos girou em torno do sacrifício e do santuário centralizado, precisou ser reorganizada. A autoridade religiosa começou a se deslocar do altar para a interpretação da lei. A liderança não residia mais naqueles que vestiam linho e ouro, mas naqueles que dominavam os ensinamentos e a tradição escrita. Dessa forma, a figura do mestre da Torá, o rabino, emergiu com força. A sinagoga, que antes era um anexo do templo, tornou-se o centro da vida comunitária. A oração substituiu o sacrifício. O estudo substituiu o incenso. A memória substituiu o altar. Contudo, a memória do sumo sacerdote não se apagou. Sua imagem permaneceu gravada na liturgia de Yom Kippur, onde ainda hoje se recita o relato detalhado de sua entrada no lugar mais sagrado. Sua preparação, suas vestes brancas e sua confissão em nome do povo são lembradas. Embora o ritual físico não exista mais, a memória coletiva mantém viva a estrutura que outrora sustentava a vida nacional.
Em seu auge, o sumo sacerdote simbolizava a ordem em meio ao caos do deserto. Representava a estabilidade quando a nação ainda não possuía um território definido. Incorporava a continuidade em meio a guerras e exílios. E mesmo em seu declínio, servia como um lembrete de que o poder religioso pode ser mal direcionado quando se desconecta de seu propósito original. Com a destruição do templo, não apenas uma posição chegou ao fim, também chegou ao fim uma forma específica de compreender a meditação. O fogo romano extinguiu o altar, mas não apagou a memória de 15 séculos de história. Essa instituição, que começou com instruções precisas no deserto, permanece para sempre inscrita na consciência coletiva. Assim, termina a história do sumo sacerdote de Israel. Uma jornada que atravessou desertos, palácios, invasões e reconstruções. Um ofício que começou como uma vocação sagrada, transformou-se em um símbolo nacional e, por fim, desapareceu entre as ruínas de Jerusalém. Sua ausência marcou o início de uma nova era espiritual, onde a relação com o divino não dependia mais de um único homem vestido de linho e ouro, mas de uma comunidade que aprendeu a sustentar sua fé sem um templo. E embora os sinos tenham parado de tocar e o incenso tenha parado de subir naquele lugar, o impacto daquela figura continua a reverberar na história até os dias de hoje.